Aprender algo sozinho hoje com muita informação pode ser algo desafiador. O que supostamente está ali para te ajudar acaba mais te atrapalhando. Vamos mudar isso. Eu vou te mostrar um plano que eu usei para aprender inglês, francês, mandarim, chinês, japonês, até mesmo negócios e finanças pessoais. E você pode copiar exatamente o que eu fiz para aprender o idioma que você está aprendendo. E aí, aqui é o Eli, hoje eu falo 7 idiomas e esse canal que tem vários vídeos sobre como unir a produtividade moderna à sabedoria poliglota. Então, se você é interessado nesse tipo de conteúdo, já considera curtir e se inscrever aí no canal. Pensa comigo uma coisa, por que as pessoas ainda compram cursos de idiomas e gastam tanto com cursinhos se hoje você tem tudo gratuitamente na internet? Por exemplo, textos com áudio, você tem a rodo na internet para você consumir. The man walked through the sun-warmed Spanish field, his hand touching the wheel. Professor e vídeo do YouTube, ChatGPT podem tirar todas as suas dúvidas e te ensinar as regras de basicamente todo o inglês ou qualquer outro idioma. E se você é mais ligado em aula de conversação, você pode usar vários aplicativos que te conectam gratuitamente com nativos. Então eu me perguntei, por quê? Por que as pessoas continuam comprando cursos de idiomas se você tem tudo isso gratuitamente? E a resposta que eu encontrei foi muito mais simples do que eu imaginava. Porque as pessoas compram organização, não conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que se chama Structural Learning e como você pode usar esse conceito em inglês para aprender qualquer idioma que você quiser. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar, passo número 1, o que é essa técnica que os autodidatas usam para aprender idiomas e qualquer outro assunto, até mesmo música, finanças, até mesmo física, por causa do corpo, como eu estava te falando anteriormente. Eu vou te mostrar como aplicar isso em idiomas e no final eu vou te dar um exemplo prático dessa aplicação. Então já considera dar um like se você gosta desse tipo de conteúdo e bora lá pro vídeo. Structured Learning em inglês significa aprendizado estruturado e é basicamente isso que você vai fazer. Você vai fingir que está dentro de um curso, seja um curso online, seja um curso presencial, seja um curso de uma faculdade ou até mesmo esses institutos técnicos. Você vai fingir que você vai estar dentro de um curso, você vai planejar toda a grade curricular que você vai percorrer para aprender essa disciplina e neste caso esse idioma. Bom, há 3 maneiras que você pode fazer isso. A primeira é, você vai e pega uma grade curricular de um curso, um cursinho online ou até mesmo de uma faculdade que está perto de você. Você pega como eles estruturam as disciplinas e começa simplesmente a aprender. Em idiomas isso não funciona muito porque como as pessoas estruturam cursos hoje em dia é por módulo 1, 2, 3, básico, intermediário, avançado. Então essa maneira do aprendizado estruturado não vale muito a pena. A segunda maneira que você tem é criar um curso com base em níveis: iniciante, intermediário, avançado, ou nível 1, nível 2, nível 3. Essa em idiomas é uma abordagem muito mais simples e eu recomendaria você ir com essa. Mas também há uma terceira abordagem para você criar essa grade curricular ou esse plano de ação. Você simplesmente pode comprar um curso, afinal de contas você está pagando por velocidade, você está pagando por avanço rápido, estruturação e organização do conteúdo e não necessariamente por conteúdo. Como eu te mostrei, tem muita coisa hoje na internet. A melhor coisa que você tem que fazer aqui é não deixar as coisas muito fixas. Sempre volte aos seus modelos, aos vídeos iniciais que você decidiu selecionar para criar esse plano de estudos para você, porque na verdade as pessoas aprendem de maneiras tão diferentes que eu sempre falo para os mentorandos que eu sempre atuo mais como um mentor do que um professor. Eu prefiro criar uma estrutura que é basicamente esse plano de ação e esse acompanhamento para cada aluno de maneira diferente, porque cada pessoa aprende de uma maneira. Então deixa as coisas um pouco mais soltas, já que você vai copiar algumas coisas de planos de ensino que já estão prontos, até mesmo aquele que eu vou falar para você mais no final do vídeo, mas deixe algo mais solto, só para você ir entendendo o que você tem mais dificuldade ou não, para você ir modelando conforme as suas necessidades. É por isso que eu falo para as pessoas que quando a gente entra para fazer um cursinho, seja online ou presencial, a gente acaba se frustrando porque ele já tem uma maneira pré-formatada de te apresentar as coisas e se você não se encaixa muito, você acaba ficando para trás e acaba pensando que o problema é com você, quando na verdade é a metodologia que está errada. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero te falar aqui da importância de você encontrar algo que seja personalizado para você. Um pouco daquilo que eu faço com os alunos. Só se você quiser, tiver vontade de, no período que você está passando, faz sentido passar por uma mentoria minha, você pode preencher o formulário que eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo, que a depender da sua situação, eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma mentoria para eu entender a tua situação e montar um plano de ensino que
seja específico para você e eu te ajudo nesse caso. A segunda coisa muito importante é não fique sempre buscando coisas novas. Depois que você meio que criou o teu plano de ação, mantenha-se no básico e mantenha-se naquilo que você encontrou e que aquilo você estruturou. Ok, vamos aplicar isso em idiomas então. Não é você aprender mais rápido e sem esforço. Na verdade não é fácil. O que a gente vai fazer é comprimir toda a dificuldade num espaço mais curto de tempo. Então sim, vai ser às vezes bem pesado, mas você vai aprender muito mais rápido do que se você seguir um plano convencional. Ok, então vamos lá, alguns princípios importantes para você ter em mente. O que a gente quer fazer aqui é fazer o idioma funcionar de uma maneira natural, sem necessariamente você ficar pensando nele. Acredita em você, então vamos com tudo. Passo número 1. Você tem que aprender aquilo que é mais frequente. Se você dá uma olhada nas estatísticas do Advanced Learning Oxford Dictionary, você tem mais de 500 mil palavras mapeadas no inglês. O Instituto Americano diz que a gente tem que aprender, para aprender uma palavra, a gente tem que ver 12 vezes ela. Faz as contas aí, 500 mil vezes 12, dá 7,2 milhões de itens que você tem que aprender. Se você dividir isso pela vida média brasileira, que é 80 anos, você tem mais de 1.500 itens para aprender diariamente. Isso se você nascer hoje, mas você muito provavelmente está no mínimo 10, 12, 18 anos atrasado. Não sei qual é a sua idade, mas imaginamos que você tenha 18 anos, você já está 18 anos atrasado. O que acontece é, a gente tem que cortar aquilo que é inútil. Sabe por que a maioria das pessoas acaba desistindo de um cursinho de inglês ou outros idiomas no Brasil? Porque a gente começa a aprender um vocabulário que a gente acaba nunca usando. Todas as frutas, cores, animais, etc. E não é isso que a gente quer. Vamos cortar toda essa parte inútil e vamos ficar somente com aquilo que é mais útil, com aquilo que as pessoas mais falam, com aquilo que a gente chama de palavras frequentes. É você saber aprender em ordem de frequência das palavras que são mais utilizadas, das palavras mais frequentes, até aí sim as palavras menos frequentes. A gente vai começar dando ênfase em aprendizado de palavras frequentes. Para além de aprender somente as palavras frequentes, você tem que fazer um segundo movimento aí. Para você ter um excelente resultado, você tem que aprender apenas as palavras frequentes, mas elas têm que estar em ordem. E eu vou te mostrar exatamente que ordem é essa nesse vídeo daqui. É o seguinte, imagine que a gente está aprendendo inglês pela primeira vez. Se você já é intermediário no inglês, não se preocupe, a ideia aqui é a mesma para intermediário e avançado, e até mesmo para outros idiomas, se não é o seu caso. Só tente pegar o princípio por trás daquilo que eu estou explicando. Então aqui pode até parecer uma aula de inglês, mas na verdade eu quero te ensinar o princípio daquilo que a gente se chama de ordem encadeada. Imagina só, você está aprendendo inglês pela primeira vez e você quer aprender a palavra, uma das palavras mais frequentes em inglês, que é I, que significa eu. Excelente, você aprende a tua primeira palavra frequente, até aí, excelente. Agora, imagine que você quer aprender mais uma palavra, e aí o princípio da ordem encadeada diz o seguinte: você tem que aprender uma segunda palavra, neste caso daqui, like, você tem que aprender ela dentro de uma frase que se encadeie com uma palavra que você aprendeu anteriormente. Então, anteriormente nós aprendemos I, e agora nós queremos aprender like, que significa gostar. Então você coloca a palavra nova em meio àquelas que você já aprendeu, exatamente como uma corrente. Por isso ordem encadeada vem do encadeamento de correntes, de anéis de uma corrente. Como é que uma corrente funciona? Um elo ligado a outro, e esse outro elo vai se ligando a todos os elos que você viu anteriormente. Então a ideia aqui é exatamente a mesma, é funcionar como se fosse uma corrente. Sempre que você aprender uma palavra nova, ela deve estar em meio a palavras que você já aprendeu anteriormente, não apenas para facilitar a tua memorização, mas também para ajudar com que você, a partir do aprendizado de uma palavra nova, você revise as palavras anteriores que você viu. Então olha só, a segunda palavra, digamos assim, que a gente aprende é I like. Você revisa o I, que a gente aprendeu anteriormente, e você aprende a palavra nova. Like significa gosto, então eu gosto. E aí a gente vai seguir aqui, só para você ver o princípio funcionando. Por exemplo, I like, eu gosto. You, I like you, eu gosto de você. Então aprendemos a terceira palavra, neste caso, you. Mais uma palavra, I like to go out. To go out necessariamente significa de sair, então eu gosto de sair. I like to go out in the morning. Eu gosto de sair, então I like to go out. Eu gosto de sair in the morning. Eu gosto de sair de manhã, ou no período da manhã. Não precisa necessariamente ser uma palavra, mas às vezes até uma expressão que funciona tudo junto, como in the morning, que significa de manhã. Ou, neste caso, mudando um pouquinho, in the afternoon. Eu gosto de sair à noite, durante o período do finalzinho da tarde, etc. A ideia aqui é para você entender que não apenas basta aprender, no passo número 1, começar aprendendo palavras frequentes, palavras importantes, não qualquer tipo de palavra,
mas também que elas estejam em ordem, essa ordem encadeada. Aprender uma palavra em meio àquelas que você já aprendeu anteriormente. É exatamente assim o material que eu mando para os alunos. Lembre-se que se você quiser mentoria comigo, clica abaixo, faz o seu cadastrinho ali, preenche aquele formulário e eu vou entrar em contato contigo para a gente marcar a mentoria, tá bom? Eu também ofereço 105 palavras bem frequentes em ordem encadeada lá no meu Insta. Então se você não me segue no Insta, @ElieserPiano, eu posso te mandar um PDF com as 105 palavras mais frequentes do inglês e de vários outros idiomas também. E todas elas estão em ordem encadeada. É um excelente material para você já começar usando o passo número 1, que é aprender por ordem de frequência e da maneira certa. Bom, se você quiser uma maneira mais autônoma no seu aprendizado, o que você pode fazer é usar o ChatGPT para isso também. Ele funciona basicamente dessa maneira. Você vai lá no Google e digita assim: Frequency Lists ou Wiktionary Frequency Lists. Não entra no primeiro resultado não, clica no segundo, que ele já entra direto no de inglês. Ele vai te dar várias listas de frequência, que são listas com as palavras mais frequentes do inglês. O que você vai fazer é, seleciona a segunda, que é de 2006, que é uma boa lista de frequência, digamos assim, razoável. E você pode clicar na primeira, nessa aqui que está dizendo da palavra 1000, da palavra 1 a 1000. Então, ele vai te mostrar as palavras que são as mais frequentes. De posse disso, você pode fazer o seguinte, por exemplo, agora você sabe que essas aqui são as palavras que são as mais frequentes do inglês. Você pode copiar elas, por exemplo, umas 10, 20 palavras e colar lá no ChatGPT e pedir para ele criar uma lista de palavras para você que crie frases com encadeamento exatamente na ordem que eu acabei de te mostrar. Às vezes ele se perde, mas se você vai pedindo para ele refinar, tem um resultado bem legal. Tá, muito bem. Então vamos pro passo número 2. O passo 1 é somente aprender palavras frequentes. Você pode ficar ele mais ou menos um mês e meio. Agora o passo número 2 é você aprender algo sobre o idioma. Como assim? Você pode ir lá para o ChatGPT, hoje com a inteligência artificial você tem um professor 24 horas para você. Vai lá no ChatGPT e diz o seguinte: ChatGPT, como um brasileiro, o que eu precisaria aprender sobre as estruturas mais importantes do inglês? E ele vai te dar uma lista de itens que é importante para um falante de português, sendo brasileiro, aprender sobre o idioma. E aqui está um ponto fundamental. Quando a gente pensa em ChatGPT ou professores particulares, eles vão te ensinar sobre o idioma, mas não vão te ensinar o idioma. É claro, conforme você for aprendendo vocabulário, se expondo, usando imersão e falando, você vai conseguindo instrumentalizar o idioma. Agora, aprender sobre o idioma, sejam regras de gramática ou até mesmo sintaxe, não vai te ajudar muito na hora de você falar ou de você entender. Mas é claro que esse tipo de estudo também tem o seu valor. Então o passo número 2 é você estruturar um pequeno aprendizado sobre as estruturas importantes do inglês. E você pode pedir para o ChatGPT te ajudar. Então, como um brasileiro, o que é importante eu aprender? E ele vai te ajudar em todas essas etapas. Então, o passo número 2 é fazer com que você aprenda mais sobre o idioma. Porque lembre-se, o nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga usar o idioma de uma maneira natural, sem você precisar ficar pensando muito sobre ele. Muito bem, então estamos no passo número 3. O passo número 3 é, sobretudo, praticar a sua fala. Aqui a ideia não é ser perfeito. Lembre-se, nós estamos com o objetivo de fazer com que você use o idioma da maneira mais natural possível, sem necessariamente ficar pensando sobre o assunto. Então, priorize áudios com nativos falando e tente repetir junto com eles. Pessoas falam que essa técnica é chamada de shadowing e eu prefiro usar a técnica do espelho, que você basicamente tentar espelhar o que o nativo está falando. Você pode, às vezes, repetir até mesmo 20 vezes a mesma frase, até você pegar o acento, a entonação, a música do idioma por trás. Aqui o importante é você achar um recurso que você acha interessante e continuar com ele. Pode ser o YouTube, você pode usar aplicativos como o Trance, que colocam 2 legendas lá no YouTube. Você pode usar o site do TED Talks, que tem todas as transcrições das palestras, e geralmente nas palestras as pessoas falam de uma maneira mais pausada. Ou você pode usar dentro do YouTube, tem um canal chamado Easy Languages, que você coloca o Easy, daí coloca Easy French. Vão vir frases e pessoas nativas falando frases simples naqueles idiomas, neste caso no francês. O fundamental aqui é estar sempre ali comparecendo, treinando a sua fala. Por quê? Porque muita gente no Brasil acabou caindo no erro e no engano de que a fala desenvolve somente de você aprender vocabulário e de você escutar. Isso é uma grande mentira. Nenhuma pessoa aprende a tocar violão só ouvindo nota de viola e lendo teoria musical. A gente aprende a tocar um violão como um instrumento, pegando o violão e praticando. É claro, a teoria vai te dar uma base e você ouvir bastante vai te ajudar a pegar o ritmo. Só que nunca nada vai se substituir à própria prática do violão. E exatamente da mesma maneira, a prática da fala é fundamental para você construir uma pronúncia adequada. Bom, mas sabe o que é mais importante ainda? É follow the fun. É você seguir a diversão. De
nada adianta você pensar que ver vídeos para crianças, Peppa Pig, é bom para o seu aprendizado de idiomas se você não gosta. Você sabe bem o que você quer assistir. Então, ao invés de você pegar qualquer tipo de material, texto, de áudio chato, ou às vezes alguma história para criança que você não está se sentindo confortável porque aquilo é muito chato para você, vá em busca daquilo que você acha mais divertido para consumir. Afinal de contas, você já está aprendendo vocabulário frequente, o nosso passo 1. Você já está treinando a sua fala, o nosso passo 2. O que você precisa fazer é manter a constância. E nada melhor do que para você manter a constância do que você fazer aquilo que você mais gosta por enquanto você está aprendendo. Se divertir aprendendo idiomas é aquilo que faz com que você continue na constância do seu aprendizado para ganhar no jogo da fluência, que sempre será um jogo de longo prazo. これは簡単な方法です。中学所留学法语的语系保养英文中文 And that is not because I have enrolled in 7 different learning courses through the years. Pero eu aprendi outra coisa, tá very importante. Eu aprendi algo muito importante, hoje eu consigo falar 7 idiomas, mas não foi porque eu nasci com o dom do aprendizado de idiomas ou porque eu segui o melhor curso de idiomas. Eu aprendi que a personalização e você ir adaptando conforme as situações é o mais importante para você chegar na fluência. E essa parte do aprendizado estruturado, mas uma estrutura que respeita como você aprende os idiomas de uma maneira mais simples, porque é mais efetiva, aprendendo vocabulário, treinando a sua fala e se expondo ao conteúdo que você acha importante, interessante, relevante para você, faz com que você chegue à fluência. E também fizeram com que eu conseguisse conquistar coisas até mesmo no campo dos exercícios físicos, que eu nunca achei que fosse possível fazer. Mas isso não funcionou só para mim, não. Funcionou para várias outras pessoas. Por exemplo, um aluno meu, Pablo, com 90 dias ele estava conseguindo conversar com pessoas. O Luiz já tinha passado por cursos de idiomas e aí finalmente viu o destravamento da fala dele depois de usar uma metodologia assim. Se quiser minha ajuda particular para resolver um problema seu, se isso é muito importante no seu trabalho, você quer fazer uma mentoria comigo, preenche o formulário aí embaixo que eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar um a um. Se você chegou até aqui no final do vídeo, eu tenho certeza que você tem tudo necessário para ser fluente. Você só precisa de organização e constância, porque afinal de contas, como eu te mostrei no início do vídeo, você tem conteúdo aos montes, que as pessoas continuam pagando hoje em dia é organização. Eu te dei uma proposta de organização que me ajudou a ficar fluente e ajudou centenas de outras pessoas a também serem fluentes. Espero que ela ajude muito você. Tenho certeza que você tem um caminho incrível pela frente, muito mais incrível que eu posso ter trilhado. Eu sou o Livio por aqui, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.